terraplanistas, movimento antivacina, frases como coronavírus é só uma gripezinha e a negação da importância do isolamento social. Galera, o século XXI definitivamente não começou fácil para a ciência. Fala galera, beleza? Esse é o A História Presente e o nosso tema de hoje é negacionismo científico. Galera, vamos começar falando de negacionismo através da história. Bom, na história nós chamamos de negacionismo histórico o processo de resgate de determinadas temáticas do passado para levantar polêmicas acerca dessas temáticas. Por exemplo, aquelas afirmações que dizem assim: não houve ditadura no Brasil, ou então, o nazismo era de esquerda, ou então, não houve genocídio indígena no Brasil. São declarações que têm intuitos ideológicos por trás e não estão baseadas em argumentos científicos. Poxa, Pablo, mas você já disse em outros vídeos que revisitar temas do passado é algo que a história muitas das vezes faz através das demandas do presente. Exato, galera. Só que para isso precisa haver documentação histórica, precisa haver método de pesquisa para se buscar esses temas. O que a história faz é revisionismo histórico muitas das vezes, mas o que essa galera tem feito através do negacionismo é o que nós chamamos na história de um revisionismo ideológico, e isso não é ciência. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o negacionismo científico de maneira geral ao longo da história? Galera, a ciência moderna se constrói basicamente a partir do século XVII, através da Revolução Científica. Mas alguns momentos anteriores, movimentos como o Renascimento e o humanismo no início da Era Moderna são fundamentais para construir essa ciência. Intelectuais humanistas como Nicolau Copérnico, que desenvolve a teoria do heliocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, foi duramente perseguido e teve suas ideias condenadas pela Igreja Católica, que defendia à época o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do universo. Alguns intelectuais vão continuar depois das ideias de Copérnico. Um exemplo é Giordano Bruno, que para além de ser perseguido pela Igreja, vai ser condenado pela Inquisição à morte na fogueira. A teoria do heliocentrismo, ela tem método, ela tem pesquisa, ela tem comprovação, e esses caras foram duramente perseguidos. Mas o negacionismo científico ele continua ao longo dos anos. No século XIX, o diplomata francês Gobineau vai cunhar o termo raça ariana, afirmando a superioridade de uma raça branca em relação às demais. Esse termo no século XX vai ser apropriado pelo nazismo e utilizado na perseguição e na prática do Holocausto, principalmente durante a Segunda Guerra. Então, mais uma vez, uma tese, uma teoria infundada, sem base em pesquisa e em método, foi utilizada negativamente de maneira bem impactante na sociedade. Para a gente fechar essa trajetória histórica com mais um exemplo, o negacionismo climático, algo mais atual, o questionamento ao aquecimento global, também fere diretamente diversos estudos da comunidade científica através de afirmações que prejudicam políticas e práticas ecológicas que visam frear o aquecimento global no planeta. Galera, nós precisamos entender o que é ciência. A ciência se utiliza de método científico e o método científico ele segue algumas etapas fundamentais na análise de um objeto. Por exemplo, formulação de hipóteses. Após você colocar o seu questionamento, você formula hipóteses em cima deles. Depois desse processo, você vai para a parte da realização de experimento e pesquisa. E você finaliza aceitando ou refutando aquela hipótese e colocando ela para a comunidade científica avaliar. Ao longo desses três principais processos, tem vários outros que se desmembram deles,
mas é importante a gente entender que uma pesquisa científica, além do aval do próprio cientista, do próprio pesquisador, ele recebe o aval de diversos outros intelectuais, estudiosos da comunidade científica. Pablo, beleza, sabemos que o negacionismo científico é um problemão, mas como combater esse negacionismo científico? Na história, nós temos um segmento chamado de História Pública, responsável pela tradução do conhecimento acadêmico científico para a sociedade civil. A história pública tem um papel fundamental justamente no combate ao negacionismo histórico, mas também na formação e na construção pela sociedade de um conhecimento histórico pautado na pesquisa, do acesso a essas pessoas à pesquisa histórica. Mas na ciência, de maneira geral, a gente tem muito presente e cada vez mais a divulgação científica, que busca exatamente traduzir as pesquisas e experimentos realizados nas universidades para a sociedade civil. Qual é o nosso papel como cidadão? Nosso papel é, cada vez mais, colocar a nossa confiança no conhecimento científico produzido nas universidades, produzido nos institutos de pesquisa e fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas, para a gente combater inverdades ou combater teorias que se constroem sem fundamento científico algum. É o nosso papel. Isso é dificultado quando nós vemos figuras públicas de relevância propagando o negacionismo. Mas mesmo assim, a gente tem que reforçar cada vez mais o papel da confiança no estudo da comunidade científica. O negacionismo ele fere não só aquele estudioso que levou anos e anos para uma pesquisa pautada em verdade, em conhecimento feito com método, mas ele fere também a sociedade civil. Ele fere políticas públicas que são construídas com base na ciência. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo, dá o feedback, sugere mais temas e a gente segue junto. Não esquece de curtir o vídeo. Você que está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Um beijão, tamo junto.